A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, entoando hinos, louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Hinos e louvores que fazem a gente voltar no tempo e lembrar quantas vezes, quantos momentos maravilhosos e inesquecíveis nós passamos com os irmãos, louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque o Senhor tem criado uma história na nossa vida. Ele tem feito a sua história na nossa vida. Por isso, irmãos, essas lembranças são tão maravilhosas. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem dessa noite em Atos 2, do versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. E esses momentos de louvor e adoração, eles são edificantes e maravilhosos porque eles preparam o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Não é emocionalismo, não é algum tipo de coisa feita pelo homem, irmãos, mas é no momento que nós estamos adorando a Deus que o nosso coração se quebranta, que o nosso coração se derrete na presença do Senhor, e isso é agradável ao Senhor. Nós possamos desfrutar de sua santa e bendita palavra nesse instante. Atos 2, 42 a 47, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, na semana passada nós pregamos aqui, tive o privilégio, a honra de falar com a igreja sobre Atos 2:42, a igreja perseverante. E nós vimos que a igreja primitiva perseverava, era uma igreja que insistia, que labutava para ficar firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vimos isso na mensagem da semana passada. E como que o Espírito Santo, irmãos, é que foi o agente transformador na vida desses irmãos. Como que o Espírito Santo que foi derramado lá no início de Atos 2, transformou a mente deles, a vida deles completamente. E fez com que eles não só crescem em Jesus, mas com que eles fossem perseverantes no Senhor e na força do seu poder. E hoje, irmãos, nós vamos continuar nesse mesmo texto, mas pensando agora sobre os efeitos que a obra do Espírito Santo trouxe na vida da igreja. Sobre como que aqueles irmãos viviam, como que eles agiam, como que eles se congregavam, como que era a caminhada deles, como que era a vida espiritual deles, o que acontecia naquela igreja. E é sempre importante, irmãos, nós olharmos para Atos dos Apóstolos como um manual que Deus deixou para nós daquilo que Ele deseja para a igreja. Alguns já compararam o livro de Atos 2, de Atos dos Apóstolos, especificamente no início, mas todo o livro de Atos, como uma maquete da igreja. Maquete é aquele projeto que o engenheiro faz numa obra, né? Então a maquete da igreja seria aqui descrita no livro de Atos. É bom a gente pensar assim, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas circunstâncias, porque ali era o início da igreja, ali estavam os apóstolos e tudo mais, mas aquilo que concerne a nós observarmos e praticarmos individualmente e como igreja, irmãos, está descrito aqui. Então, irmãos, eu penso aqui nesse texto que foi lido em duas partes. A igreja de Atos, a igreja primitiva, viveu um crescimento exponencial na parte espiritual e na parte numérica.
Crescimento é a palavra-chave aqui. Era uma igreja que crescia. Vamos ver a primeira parte espiritual, capítulo 2, versículo de número 43, 2:43a. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, verso 42, no 43, em cada alma havia temor. Vamos repetir juntos? Em cada alma havia temor. Irmãos, esses irmãos aprenderam a importância de se desenvolver uma vida prática diante do temor de Deus, dentro da perspectiva do temor de Deus. Será que nós hoje sabemos o que é isso? Isso era notório na vida deles, irmãos. Lucas chega a afirmar que em cada alma havia temor, ou seja, sempre há aqueles que são mais frágeis, aqueles que estão chegando, mas quando ele fala que em cada alma havia temor, é porque em cada alma havia temor. É importante a gente entender, irmãos, o que significa isso, porque essa palavra tem sido como que deixada de lado ou esquecida por muitos irmãos e muitas igrejas, talvez por sua incompreensão. O temor de Deus, irmãos, é dito em Provérbios 1:7, que é o princípio do saber. O princípio da sabedoria diante do Senhor é temer a Deus, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Então você pode chegar num hospital ou numa clínica médica, não sei se você já teve essa experiência, numa consulta, e ver a parede do médico recheada de diplomas. Tem diploma de tudo quanto é coisa, né? De especializações e tal. E você fala, gente, esse homem é muito inteligente. Esse homem é muito sábio. Opa! Será que ele é sábio? Ele pode ser inteligente, mas se ele não temer a Deus, ele não é sábio. Se ele não temer a Deus, aquele sujeito mais simples lá do sertão, que puxa enxado o dia inteiro e teme a Deus, é mais sábio do que ele. Porque a sabedoria humana, irmãos, não salva ninguém, mas o temor de Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Então esses irmãos descobriram o que era viver no temor de Deus. Eu creio que esse é um ponto importantíssimo para nós hoje, no século 21. Irmãos, temer a Deus não é só ter medo de Deus, mas é também. Tem gente que pensa que temer a Deus não tem nada a ver com medo. Irmãos, tem sim. Jesus falando sobre isso, ele diz que nós não devemos temer o homem que pode tirar a nossa vida, mas temer a Deus que pode tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no inferno. Ora, se a gente vê uma pessoa com uma arma apontada para nós, a gente não fica com medo de morrer? É uma reação espontânea. Imediatamente, você já fica assim, né? Posso morrer agora. Sem pensar, bate aquele susto. E Jesus fala que a gente não deve ter tanto susto, ou tanto medo, ou tanto receio assim de um bandido, do que de Deus. Jesus falou isso. Porque o bandido pode matar o corpo, e Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, meus irmãos, temer a Deus não é só ter medo de Deus, mas é também. Mas veja bem, não é ter medo de Deus como a gente teme, por exemplo, uma situação como essa que eu falei, ou como a gente poderia temer uma viagem de avião, ou como a gente poderia temer uma doença. Não é isso, é diferente. Não é também, irmãos, como um filme de terror, que a pessoa fica com medo quando vê um filme, assiste alguma coisa assim que apavora. Não tem nada a ver com isso. É um respeito santo. É um tipo de medo, mas ligado ao respeito, à santidade de Deus. Explicando um pouco mais, irmãos, na Confissão de Fé de Westminster, o temor de Deus é tido como um conceito central e fundamental da fé cristã. Ele é visto, irmãos, como o primeiro passo para a salvação de uma pessoa. O primeiro passo para alguém conhecer a Cristo de verdade é temer a Deus. Porque através do temor de Deus, essa pessoa vai ter entendimento de que se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai para o inferno. Ninguém recebe a salvação se não tiver essa convicção do pecado. Se a pessoa acha que o pecado não mata ninguém, não leva ninguém para o inferno, para que eu preciso de Cristo? Para que eu preciso de um Salvador? Então o temor de Deus é fundamental também, irmãos, no passo a passo para a busca de uma vida piedosa diante de Deus. No passo a passo para a busca de uma vida santa diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
Então, irmãos, o temor de Deus não se limita apenas ao medo, mas ele nos leva a um respeito reverencial. Por isso que no culto a gente trata as coisas de Deus com toda reverência, com todo zelo, com todo cuidado. Não é uma encenação religiosa, é porque nós tememos a Deus, porque Ele está aqui, porque Ele está aqui neste lugar. É reconhecimento da soberania de Deus, dando a Ele a nossa resposta em adoração, obediência e serviço a Deus. Isso é temer a Deus, segundo a nossa confissão de fé. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda como que a igreja primitiva temia a Deus. Não só com essa coisa de ter medo, aquela coisa, Deus pode me castigar e tal. É isso também, eu não posso brincar com Deus, eu tenho que temer a Deus nesse sentido, obviamente. Mas é também, irmãos, uma resposta de gratidão a Ele, em amor, por Ele ter nos salvado. É também, irmãos, declarar a Deus nosso desejo de obedecê-lo, de servi-lo, porque Ele pedirá contas das nossas obras. O irmão hoje leu a parábola daquela situação do sujeito que não queria perdoar o seu próximo, né? Então veja que faltou nele temor de que o Senhor saberia que ele não estava perdoando e ele seria castigado. E nós temos que ter temor de Deus, então, irmãos, com uma forma de reverenciá-lo diante das Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é a revelação da vontade dele. Se eu temo a ele, eu devo reverenciá-lo obedecendo a palavra dele. Agora eu pergunto, como que eu vou obedecer a palavra dele se eu não conhecê-la? Então, o temor de Deus também é ler a Bíblia. Se eu temo a Deus, eu devo conhecer o que esse Deus fala, para que eu possa reverenciá-lo. Porque se eu não conhecer o que ele fala, eu estou negligenciando algo que ele me entregou à custa de sangue e de martírio de muitos irmãos que morreram por essa palavra. Eu estaria recusando dar a ele o que lhe é devido. O temor de Deus, então, irmãos, é a base de uma vida piedosa. Então, meus amados, veja como que esses irmãos lá em Atos viviam dentro dessa perspectiva, né, do temor a Deus, e isso resultado da obra do Espírito Santo em seus corações. Quando alguém se santifica mais, quando alguém busca mais a Deus, quando alguém se derrama na presença de Deus de coração puro, é porque Deus está tocando nesse coração, é obra do Espírito Santo. O crente verdadeiro, irmãos, não consegue viver uma vida de pecado. Ele pode até ter um momento de fraqueza e escorregar. E tem um ditado lá fora, que não é da Bíblia, mas tem tudo a ver com a Bíblia. Digo lá fora porque não está dentro da Bíblia, mas tem tudo a ver com a Bíblia. Que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Uma vez que o crente peca, irmãos, por temor a Deus, ele busca o perdão de Deus. E ele busca ajuda para vencer o mal que há nele, aquela tendência pecaminosa. Isso é temor de Deus. Ele poderia não falar nada com ninguém. Ele poderia ficar quieto no canto dele, não é? Mas por que ele se expõe? Por que ele vai, procura, conversa com o pastor, conversa com o presbítero, pede aconselhamento, pede oração? Porque ele está sofrendo por dentro. E por que ele está sofrendo por dentro? Porque ele teme a Deus. E ele sabe que aquilo desagrada a Deus. Veja como que o temor de Deus, o temor a Deus, é o princípio de uma vida piedosa, é o princípio da sabedoria. Mas, irmãos, a igreja primitiva também vivia um crescimento espiritual observado no amor fraternal entre os irmãos. Perceba que o temor a Deus já é um sinal do crescimento espiritual. Mas veja o amor nos versículos 44 e 45. Diz a palavra: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles viviam unidos, estavam juntos. Irmãos, isso é amor. É a gente saber que a gente vai na igreja não só para louvar a Deus, mas a gente vai lá para ver os irmãos, para dar um abraço, para apertar a mão do outro, para fazer uma oração, para louvar a Deus juntos. Como estava bom domingo passado ali a comemoração dos Dias das Mães, né, irmãos? Que gostoso, que maravilha. Mas como é gostoso também cada culto que a gente vem, cada vez que a gente se reúne. Isso por causa do amor fraternal que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo.
Isso é sinal de crescimento espiritual. Mas quando fala que eles tinham tudo em comum, irmão, significa que eles observavam as necessidades uns dos outros. Não era aquela coisa só do oi, tudo bom, graça e paz, tchau, vai com Deus. Hoje cedo, inclusive, foi citado na escola dominical sobre a fé que nos leva a observar a necessidade uns dos outros, conforme diz Tiago, irmãos. E aqui isso é aprofundado um pouco mais no 45. Diz o 45 que eles chegavam a vender as suas propriedades e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui eu vejo duas formas, irmãos, de observar o crescimento espiritual, que era o desapego de bens materiais. Eu não creio que as pessoas vendiam tudo ao ponto de depois não ter onde morar. Eu creio que eles vendiam talvez algo que lhes sobrasse, sobejasse. Puxa vida, tem 3 famílias lá precisando, eu tenho esse campo, eu tenho esse carro parado aqui, eu tenho essa junta de bois, digamos assim, naquele contexto, né? Vou vender isso para ajudar lá na igreja. Mas eu vejo também, irmãos, o crescimento espiritual no zelo com os bens materiais. Ainda hoje eu estava conversando com o presbítero, né? Como é bom a gente ser da igreja presbiteriana, onde tudo é feito com muito cuidado, com muito amor, com muito temor a Deus, inclusive na parte material. Porque a igreja presbiteriana é muito zelosa nisso, não é? Além de ter o tesoureiro, tem um conselho, tem uma junta, tem um grupo de irmãos que faz uma assessoria, um tipo de auditoria interna dentro da igreja, tem o presbitério que vai depois observar também as contas da igreja. Então isso é zelo com as coisas de Deus. O que a gente coloca no gasofilácio, irmãos, é de Deus. Seja o dízimo que não é nosso, é de Deus, nós estamos devolvendo. Seja a oferta que a gente consagra a Deus, é de Deus. Então o temor a Deus leva as pessoas a observarem o cuidado com os irmãos, mas também o cuidado com as coisas de Deus. Eu não posso ver um papel de bala no chão e largar lá. Ah, o diácono que pegue. Não, pera lá. Eu vou pegar esse papelzinho de bala que alguém deixou cair e vou jogar no lixo. Não é? Eu não posso ver uma cadeira toda desarrumada, os bancos meio tortos e falar, não, larga aí, não estou nem aí não. Não, eu vou lá, vou tentar ajeitar tudo. Eu não posso ver o diácono às vezes precisando de ajuda e falar, não, irmão, espera o diácono chegar, que eu não tenho nada com isso. Não, pera lá, é obra de Deus. O temor de Deus nos leva a cuidar da casa de Deus de uma forma integral, em todos os sentidos. Mas o versículo 46, irmãos, fala da frequência, olha lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Era uma igreja que se reunia todo dia. Está escrito diariamente, é diariamente, não é? Mas diz ainda no versículo 46 que eles se visitavam uns aos outros. Olha lá, partiam pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. Como que isso se perdeu com o tempo, não é, irmãos? As visitas mútuas. Se você não é um crente visitador, comece a ser. Tira todo mês, se não todo mês, uma vez a cada 2 ou 3 meses, vai visitar um irmão da igreja, uma família da igreja. Ô irmão, ô irmã, eu queria te visitar, tal. Vai lá fazer oração, vai lá bater papo. Vai lá ver como essa pessoa está passando. Não é só pastor e presbítero que faz visita. Diz aqui que eles estavam sempre juntos, uns aos outros. E isso é muito interessante, irmãos. No meu tempo de recém-convertido, eu estava lembrando no preparo dessa mensagem, lá em Barretos, eu e a Marlene, nós tivemos um privilégio muito grande de viver um avivamento na nossa mocidade. A mocidade da igreja cresceu demais. Você via aquele monte de jovens e adolescentes entrando na igreja, eu olhava, eu ficava de boca aberta, eu falava, Jesus amado, isso é obra do Espírito Santo. Porque pertinho da igreja tinha umas 2 a 3 baladas. Então o pessoal não ia na discoteca, não ia no barzinho, mas ia na igreja. Se depois da igreja alguém ia lá, eu não sei, né? Que tinha muita gente nova chegando, então já não posso afirmar. Mas eles foram ouvir a palavra e muitos ficaram. Muitos não ficaram, mas muitos ficaram. E os que ficaram, eu sei que eles deixaram de lado a balada, a bebida, o cigarro, as drogas e ficaram no caminho do Senhor. E, irmãos, uma coisa interessante que tinha naquele tempo eram as visitas. A gente se visitava uns aos outros, interessante, né? Tinha alguém sempre organizando, e vamos lá, tal. E aquele monte de gente, né? Já iam com violão e tal, já havia sempre um com violãozinho na mão, no ombro. E aquele monte de jovem com Bíblia na mão, né? Onde é que vocês estão indo? Vamos na casa do irmão fulano. Chegava lá, era aquela pipocada, pipoca para todo mundo comer, e refrigerante, e bater papo, e depois cantar uns 2 ou 3 louvores, fazer uma oração, alguém dava uma palavra, um versículo, compartilhava. Que gostoso, irmãos.
assim de uma forma quase que informal. Não era totalmente informal, mas era quase informal. Não era aquele culto marcado com mês de antecedência, você entende? Era algo que fluía nos corações. Irmãos, nós precisamos buscar ter isso um pouco mais nos nossos dias, onde há tanta correria, onde há tanta pressa, onde há tanto sedentarismo, não é mesmo? Como forma de nós expressarmos o nosso amor uns aos outros. E por isso que no verso 46, lá no finalzinho, fala que havia alegria e singeleza de coração. Singeleza, havia uma pureza, uma coisa bonita, uma coisa agradável a Deus. E o verso 47, irmãos, fala dos louvores, que eles louvavam bastante a Deus. E eu louvo a Deus que a Igreja Quarto Centenário é uma igreja que louva bastante a Deus. Esses dias eu até falei que eu ouvi a igreja cantando o hino, né? Eu estava ouvindo a pregação, falei, puxa vida, é verdade, né? Eu ouvi a igreja cantando o hino, que bonito. Os irmãos louvem sempre a Deus, amados. Soltem a voz, cantem com alegria, porque isso é agradável ao Senhor. E ainda diz o verso 47, na parte B, que eles contavam com a simpatia dos não crentes. Eles eram simpáticos, eles não eram aqueles crentes carrancudos, cara feia, emburrados, eram aqueles crentes sorridentes, aqueles crentes alegres, aqueles crentes participativos para com a sua comunidade, sua sociedade, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Eu falava sobre isso hoje cedo. Às vezes, irmãos, no trato com pessoas não crentes, nem sempre a gente é tido como pessoas agradáveis. Às vezes a gente fica meio isolado porque a gente é crente. Às vezes a gente fica meio isolado porque a gente não faz algumas coisas que eles fazem. Mas, irmãos, sejamos agradáveis e simpáticos a si mesmo, irmãos. Não vamos nos fechar, não vamos ficar de cara feia, de cara virada, porque eu sou crente, então não converso. Irmão, lembra de Jesus, que ele conversava com todo tipo de gente. Não para fazer o que eles faziam, mas para poder falar para eles da salvação. Então, meus amados, eu falei então do crescimento espiritual. Mas não pensemos, irmãos, que eles eram totalmente inclusivos e tolerantes. Hoje em dia, irmãos, fala-se muito de sermos uma comunidade inclusiva e tolerante. Irmãos, lembremos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, irmãos, tem como premissa básica o temor de Deus e a salvação, o batismo e a profissão de fé. Eu creio que no meio daquela multidão tinha muita gente com problemas. Lógico, irmãos, lógico. Não era tudo perfeito. Mas a igreja é um hospital, amados. E a igreja é uma escola. A pergunta é, você está aqui como um enfermeiro de Jesus para ajudar dos coitadinhos que chegam doentes em pecado? Ou você vai se associar a algum tipo de situação como essa? Você está na igreja como alguém que está apto para ensinar alguém a orar e orar com essa pessoa? Ou você ignoraria alguém que precisasse de oração? Então, o crescimento espiritual é observado na igreja, mas ele tem que ser observado individualmente. Eu e você temos que estar prontos para fazer a obra de Deus. E se chegasse alguém na igreja com um monte de problemas, nós não deveríamos jamais pensar mal ou imaginar alguma coisa ruim. Nós deveríamos estender a mão e ajudar essa pessoa a se levantar. Não significa, não pode julgar. Não, irmãos, temos que julgar. Julgar conforme a palavra. Se é errado, é errado. O errado é errado. Nós vamos falar que o errado é certo. Mas nós vamos tentar ajudar essa pessoa a encontrar o caminho da salvação. Enquanto essa pessoa quiser ficar na igreja e ouvir a palavra e frequentar os cultos, será bem recebido. Mas enquanto não se converter, não vai poder tomar a Santa Ceia. Não vai poder cantar no louvor. Não vai poder assumir um compromisso, um cargo de liderança, por exemplo. Porque ainda não é convertido. E como você sabe que não é convertido? Porque não houve mudança de vida. Você entende como que a igreja mantinha certos padrões? Quando você observa os versículos lidos até aqui, parece que era tudo mil maravilhas. Nossa, que alegria, que gostoso, que legal. Não esqueçamos do 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Mas o crescimento, irmãos, não é só espiritual. Há crescimento numérico também na igreja primitiva. É impressionante os relatos descritos no livro de Atos. Irmãos,
a igreja começa basicamente com Jesus e mais 12 discípulos. Sabemos que um deles era o traidor, Judas. Então, na verdade, sobraram 11. Depois Deus chamou Paulo. Mas vamos pensar Jesus e 12 discípulos, só para resumir um pouco. E Jesus chama esses discípulos e dá autoridade para eles fazerem a obra, curar doenças, curar enfermidades, expulsar demônios. Nós já estudamos aqui sobre os discípulos, falamos sobre os discípulos recentemente, mas é bom lembrar essa parte porque ela é fundamental na formação da igreja. Isso está lá em Mateus 10, um dos textos que falam dos discípulos. Um pouco mais adiante, em Lucas 10, a Bíblia nos fala de 70 discípulos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia fala de 120 pessoas. Observe que já houve um crescimento. Peraí, pastor, mas Jesus não era acompanhado de multidões? É, irmão, mas uma boa parte daquelas multidões só queriam comer o pão e os peixes que ele multiplicava. Uma boa parte daquela multidão que andava com Jesus só queria ver milagres, não era discípulo. Estavam ali para ver o que ia acontecer. E uma boa parte daquelas pessoas que andaram com Jesus nos montes e onde ele pregava, gritaram depois, crucifica-o, crucifica-o. Lembremos disso. Por isso que Atos 1,15 é bom para a gente fazer uma aferição de quantos que tinham lá no começo. Diz a palavra de Deus em Atos 1,15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Um pouco mais adiante, em Atos 2,41, a Bíblia já fala que 3.000 foram batizados. Veja, irmãos, que salto grandioso numericamente. Em Atos 2,41, de 120 vai para 3.000 pessoas. Mas em Atos 2,47, que nós lemos aqui, no finalzinho, fala a palavra de Deus, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O crescimento continua, a igreja está crescendo. Em Atos 4, versículo 4 agora, a Bíblia já nos fala um outro número, uma outra cifra. A Bíblia fala de 5.000 pessoas. Está lá em Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Homens. Veja, se nós calcularmos que desses homens existem muitos que são casados e têm filhos, esse número poderia possivelmente duplicar ou até triplicar. Mas a Bíblia fala aqui dos homens, talvez como cabeça dos lares, talvez como uma forma até singela, o autor de Atos não quis assim dizer um número muito volumoso, então ele fica nos homens. Mas o número continua crescendo, irmãos. Diz a palavra de Deus, lá em Atos 5,14, que a igreja continuava crescendo, mas agora não fala número. Diz assim, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Parece que aqui, irmãos, ou não foi possível contar, ou talvez não quiseram realmente, o Lucas não quis realmente relatar numericamente, ele só fala, está crescendo. Será que já não era mais possível contar detalhadamente quantas pessoas que eram? Nós não sabemos. O fato, irmãos, é que em Atos 8, a Bíblia fala que esse crescimento ele acontece, Atos 8, versículo 1, até o versículo 4. Vamos ler só o 4. Atos 8, 4. Diz assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, a igreja foi dispersa, houve uma perseguição, e então há um crescimento agora saindo de Jerusalém. Veja, a igreja está se espalhando para os lugares em volta de Jerusalém. E lá em Atos 9:31, agora a Bíblia vai falar que há muitas igrejas. Diz, a igreja na verdade tinha paz, Atos 9:31. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Veja os lugares onde a Bíblia fala que haviam igrejas, Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, irmãos, as regiões em volta de Jerusalém, a igreja vai se espalhando, o número de crentes vai aumentando, esse número vai crescendo, e diz a palavra do Senhor, então, irmãos, que a igreja estava assim, de uma forma maravilhosa, crescendo, sempre crescente. Em Atos 9:35, também, irmãos,
Diz a palavra do Senhor: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Agora a Bíblia cita outras cidades mais distantes, onde a palavra de Deus está sendo pregada. Em Atos 13, 48 a 49, a Bíblia fala de gentios que estão se convertendo ao Senhor. Atos 13, 48 e 49, onde está escrito: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Observa aqui, irmãos, parentezinho, finalzinho do 48, o tema da escola dominical hoje cedo aqui, né? Que diz a palavra do Senhor que creram os que haviam sido destinados. A gente falou hoje cedo sobre a eleição. Então, meus irmãos, no capítulo 14, agora, não dá para ler que é de 1 a 28, vai falar de igrejas que foram erguidas na Ásia Menor e Turquia. Em Atos 16 e 17, fala de igrejas erguidas na Europa. E ainda em Atos 21, 20, assim eu queria que vocês abrissem lá, por favor. Atos 21, 20. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Irmãos, dezenas de milhares. Era muita gente se convertendo. É a Bíblia que está dizendo. E aqui está falando de judeus. Judeus. Ou seja, não está falando nem dos não-judeus. Percebe como o crescimento numérico é importante, irmãos, na vida da igreja? É importante ser observado, é importante ser notado como algo bíblico, algo a ser buscado por nós. Meus irmãos, hoje em dia nós vivemos com duas disparidades acerca disso. Uma disparidade é a numerolatria. É a gente pensar que a igreja só está bem se ela tiver muita gente. Igreja pequena não está legal, a igreja tem que ser aquela igreja lotada. Tal, esse templo está muito pequeno, tem que aumentar. Irmãos, será? Eu não sei, Deus é que sabe. Tem igreja de 100, tem igreja de 200, tem igreja de 300, tem igreja de 1000. Nós não podemos colocar o número como uma idolatria ao número. Mas existe também a numerofobia, que é gente que não quer que a igreja cresça. Pasme, tem isso. Não precisa se preocupar com isso não, está bom do jeito que está, não precisamos nos incomodar com isso. Também está errado. As duas coisas são erradas. O pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos, ele chega a dizer que se não há crescimento, há esterilidade. E algo estéril não é algo saudável. A igreja precisa pensar em crescer. Mas antes de nós pensarmos no crescimento numérico, irmãos, que é tão desejado e tão interessante, como é bom a gente pensar se essa igreja chegar a duplicar ou triplicar o número de membros. Como seria legal se a gente falasse assim: puxa vida, nós vamos ter que ter eleição de mais diáconos, porque agora tem que ter 2 cultos no domingo à noite. Não está dando um culto só, tem que ter 2 cultos. Vamos ter que eleger mais diáconos. Vamos ter que formar mais líderes, porque as classes de escola dominical não cabem mais, tem que formar mais classes. Vamos ter que comprar um outro terreno ao lado. Vamos ter que levantar, quebrar a parede de trás e aumentar o templo. Não seria muito bonito isso? É algo que você tem que desejar, irmão. Por que eu tenho que desejar? Porque é bíblico. A igreja tem que crescer. A igreja que não cresce, decresce. Mas antes de pensarmos nisso, irmãos, temos que pensar no crescimento espiritual. Aquela primeira parte. O que eu estou fazendo para ser um crente saudável e assim viver uma igreja saudável? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e pedir isso para nós? Nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Sabemos que a luta é grande, a batalha é pesada. O inimigo está em derredor rugindo como leão. Mas, irmãos, eu pergunto para você, se Deus em 2 ou 3 anos recolhesse metade dos líderes que tem na igreja, quarto centenário, você está preparado para assumir um cargo de liderança? Você é como Isaías que fala: Senhor, eis-me aqui,
a sua vida está de acordo com a palavra, você vive intensamente o crescimento espiritual. Pense, se daqui 5 anos Deus levasse metade dos líderes da igreja para outras cidades. Pastor, apareceu um emprego, vou ganhar 3 vezes mais, vou embora lá para o Rio Grande do Sul. Pastor, eu resolvi mudar lá para Goiás. Pastor, eu estou indo embora para Barretos. Pastor, eu estou indo embora para outro lugar. E já tem uma igreja lá me esperando. E nós ficássemos sem professor de escola dominical em 3 anos. Você estaria apto? Senhor, eis-me aqui. Eu queria que você pensasse assim, irmão, porque Deus pode fazer muito mais, mas é preciso que a gente também se disponha na sua obra. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra na palavra uma igreja que crescia por causa do Espírito Santo que foi derramado ali. E nós pedimos a Ti, Senhor, derrama Teu Espírito abundantemente em nós, para que a gente não se acomode, ó Deus, de ver a nossa igreja como está, mas a gente sonhe em ver uma igreja cada vez maior, Senhor, cada vez mais cheia de gente, cada vez mais trabalhando, cada vez mais atuante, cada vez mais alegre, cada vez mais viva, cada vez mais disposta a te servir. E para isso, Pai, nós precisamos do Teu poder em nós. Nós precisamos, ó Deus, mais de Ti. Precisamos mais do Teu Santo Espírito, ó Deus, modelando-nos interiormente, porque eles cresciam lá em Atos não só em número, mas primeiro, eles cresciam, ó Deus, espiritualmente. O Senhor deu, ó Deus, para eles uma vida diferenciada. O Senhor deu para eles, ó Deus, o temor. O Senhor deu para eles união. O Senhor deu para eles amor. O Senhor deu para eles perseverança. O Senhor deu para eles santificação. O Senhor deu para eles sede de Ti, vontade de Te servir. E Pai, nós Te adoramos, porque aqui na nossa igreja nós vemos muitos irmãos Te servindo e trabalhando e Te adorando e fazendo de tudo para que a Tua obra flua, para que a Tua obra persevere e cresça. Mas, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor faça mais, que o Senhor levante mais líderes, que o Senhor levante mais irmãos, que o Senhor levante mais pessoas dispostas a Te servir e que o Senhor traga mais pessoas cada vez mais, ó Deus, porque estamos, ó Deus, num lugar tão populoso e não podemos, ó Deus, deixar de perseverar jamais. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, esta mentalidade e essa disposição, pois é para a Tua honra e Tua glória que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.